Padre, de vir aqui hoje ouvindo o convite desse queridíssimo casal. A gente conhece de longa data e acompanha com muito carinho. Então, vou dizer uma palavra, depois daremos uma bênção também para o casal. Vamos nos alegrar com o almoço que está sendo preparado. Vou falar um pouquinho da família. Um pouquinho de uma coisa interessante, que é uma patota, vocês vão ver o que é uma patota. E vamos ouvir a palavra também de um grande santo da antiguidade, século IV, São João Crisóstomo, a respeito do que significa ser amigo. A caminhada que nós estamos fazendo, na verdade, realizada. Tudo focalizando o casal. O casal é o centro da nossa conversa em todos os assuntos hoje, né? Todo o carinho que a gente conversa, né? Olha, hoje nós estamos vivendo uma situação da família bem difícil, né? A ONU tem uma definição da família maravilhosa, mas na prática a gente está vendo como é que a família está vivenciando tantos problemas que surgem, né, com a mudança cultural muito forte, né, o fato de a mulher ir trabalhar, aí a criança fica entregue para a cuidadora, e aí vem uma série de problemas, assim, tantos outros pontos. A família está, né, sendo atingida de vários lados, né, com problemas difíceis. Olha, a família, vejamos um pouquinho da história. Eu vou falar para vocês lá do comecinho da Bíblia. Rapidinho. Você sabe que a família do comecinho era uma família patriarcal, em que o pai era o que decidia praticamente tudo, né? O pai tinha a sua moradia, e os filhos que iam casando iam se ajuntando ao pai. No mesmo teto, se juntando ao pai. E o pai tinha autoridade máxima sobre os filhos e a família dos filhos. Tinha até poder de tirar a vida de alguém. Era o máximo poder que ele tinha. Isso naquele tempo, marcado ainda pela época do nomadismo. Né? Aí chegou o momento da sedentarização, quando começaram a surgir os pequenos bairros de cidades, né? E aí então muita coisa no início foi modificada, coisa de se esperar, né? Então não mais os filhos ficavam grudados ali com o pai, mas eles formaram a sua casa à parte, a sua família à parte. É uma novidade grande. O pai não tinha mais o direito de tirar a vida das pessoas. Agora eram os anciãos da porta da cidade que resolviam esses problemas. Então, uma série de mudanças que aconteceram. Né? Havia a lei do levirato, né? Se casado não tinham filhos, morria o esposo, o irmão dele tinha que dar uma descendência para aquela mulher. A lei do levirato era uma obrigação severa que havia. Né? Então, essa mudança na família, né? E essa mudança ela vai perdurando através dos séculos, até chegarmos a Jesus. Né? E Jesus, quando ele começa a sua ação de anúncio do Evangelho, ele vai pontualizar alguns erros que vieram através dos séculos dessa vida sedentária. Né? Então, por exemplo, a questão do divórcio. Né? Só o homem podia despedir a mulher não podia despedir o homem. É uma desigualdade radical. Jesus corrige isso. Não mais, não se pode fazer isso. Né? Ele está defendendo que o direito da mulher é voltar aos inícios da criação, não era assim. Né? É preciso mudar isso aí. Né? Aquele que despedir a sua mulher, comete adultério, faz a outra parte cometer adultério também. Então não pode. Ele está agindo com vigor ainda. E outros pontos também. Né? Jesus, problema de ter várias mulheres também, foi sucedido com Jesus, e assim por diante, várias mudanças. E
Hoje nós temos uma coincidência que eu acho providencial. Nós estamos celebrando esse momento no dia que a liturgia da igreja traz as bodas de Caná. Né? E a primeira leitura junta com o Evangelho. Né? O profeta Isaías, que puxa um assunto muito bem tratado pelos profetas, pelo profeta Isaías, Jeremias, Oséias, só nos tratam dessa visão. Deus é o esposo. O povo de Deus, o povo de Israel, é a esposa. Então, esse relacionamento de carinho intenso da parte do esposo, que é Deus, né? E da esposa, que é o povo de Deus. Né? E essa ideia tão bonita, Jesus vai, ele assumir a parte de Deus. E vai ser ele o esposo da igreja, da comunidade da igreja. Isso nós vemos na carta aos Efésios, capítulo 15, né? Ele explicita bem isso aqui, né? Essa questão de Deus, o relacionamento de Jesus com a igreja. Né? Então, é algo muito lindo. E hoje nós comemorando as bodas de Caná, que provavelmente não é boda, tá, né? É a celebração das núpcias do casamento. Acho que isso é uma boda de linguagem antiga, né? Então, nós olhamos aí o que aconteceu lá em Caná. Né? Maria estava presente com os vários irmãos do Senhor, assim chamados, provavelmente eram primos de Jesus, né? Que a igreja ensina para nós. Então, está lá e ela notou que ia faltar vinho. No final da festa do casamento, a noiva era transportada, a noiva já chamada esposa, era levada para a casa do marido. E lá se fazia uma grande festa. Essa festa durava 7 dias. Naturalmente, acabou o vinho. E Maria, atenta a tudo, ela vai dizer para Jesus, vai faltar vinho, precisa resolver isso. E Jesus salta para um outro nível. Ela está falando do nível terreno, que vai dar vinho para o banquete ali, e Jesus está falando, ele esposo. Quando é que ele vai ser o esposo mesmo? Na hora da cruz. O Evangelho de São João, Jesus na cruz não é como os outros evangelhos. É um Jesus glorioso, solene que está lá. Como o rei sentado no seu trono. Então, é a teologia do próprio João, do evangelista. Então, nesse momento, Jesus remete para lá. Ainda não chegou a minha hora, aquela hora lá. Porém, nesse momento aconteceu uma coisa que eu admiro demais. Mas Jesus, quando fala, ela fala para Jesus responde. O que tem a ver isso com o convívio? É uma frase muito forte da linguagem dos hebreus, né? A dizer que há uma dissonância entre os dois. Né? Então Jesus usa essa palavra. Mas qual era o sentido dessa palavra aqui nessa passagem? Eu acho, pessoalmente, interpretando, olhando o conjunto dos intérpretes também, que foi uma provocação de Maria para que ela desse um passo na fé que ela tinha sobre Jesus. Porque vocês sabem que, segundo os evangelhos sinóticos, Jesus tinha rompido com a família natural dele. Ele rompeu, partiu. Tanto que os parentes foram buscar na ocasião, estava lá falando, e Jesus vai dizer sobre os discípulos, está na Maria, então os irmãos do Senhor lá fora, ele falando aqui na sala cheia de gente, ele aponta para os que estão dentro de casa. E ele vai dizer, quando falaram para ele da mãe dele está lá fora, diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus. Vocês que estão aqui dentro dessa sala. Né? Porque no início, em Nazaré, a família dele também não tinha entendido. Os tais irmãos do Senhor eram contrários à visão de Jesus. Né? Mas agora, em Caná, foi interessante. Maria está presente, Jesus a provoca e ela diz assim, fazem tudo aquilo que ele vos disser. Nessa hora, Maria deu um passo, ela se tornou uma grande discípula, que o próprio evangelista João vai dizer, ela vai ser a mãe de todos os discípulos. Né? Então, muito interessante ver essa passagem, esse crescimento na fé de Maria, que entrou a se tornar isso aí para nós.
Então, essa festa toda depois, Jesus, depois que a Maria disse isso, fez um milagre, apesar de não ser a hora ainda, aquela hora no sentido dele nada, ele atendeu o desejo de Maria e fez 600 litros de vinho delicioso, né? Ele transformou aquela água, aquelas 6 jarras, deviam ser grandes essas jarras, né? Essas jarras representavam a visão religiosa até Jesus. A água usada lá dentro era uma água sem grande valor, era puramente espiritual. Agora não, o vinho de Jesus aí, ele está fazendo uma ruptura, ele está dizendo que agora chegou uma realidade nova agora, que ele está anunciando, é uma vida nova agora, o reino de Deus que ele está querendo anunciar. Essa a transformação da água em vinho, como também o fato das 7 talhas, né, cheias de água que se transformam, estão mostrando essa diferença de 2 épocas muito importantes, até Jesus, depois de Jesus. Né? Então, é mais ou menos isso aqui significado desse fato que João Evangelista traz para nós. Né? Então, temos aqui agora uma família que nasce em Caná da Galileia, uma família nova que nasce e recebendo agora, ali estava presente naquele casamento Jesus e Maria. Né? Então isso também é muito significativo. Também hoje em dia os casais todos que se unem na nossa fé cristã também devem ter sempre a presença de Jesus e de Maria para realmente ir seguros para frente com essa maravilhosa companhia. Né? Muito bem. Isso sobre a família, não a família que está se transformando hoje. Vocês viram na história que ela foi se transformando, né? E nós agora toca a nós ajudarmos o mundo todo a discernir o que de bom que tem na família moderna, que aspirações que estão levando para frente nesse mundo chamado mundo líquido, em que as coisas não são para sempre, hoje em dia na nossa cultura moderna, né? Aquilo que é definitivo, aquilo que é para durar sempre, não é aceito, só aceito transitório. Né? Então, é um desafio para todos nós, a família de hoje. Né? E somos vocês, a família de vocês, né? Linda família, que hoje atraiu por cá tanta gente boa também, né? Nossos melhores votos para vocês. Parabéns pela carreira de 50 anos, né? Não é fácil. Agora, eu quero focalizar em outra coisa nesse momento. Olha, existe um grupo na paróquia Sagrada Família, agora também se estendeu a outras paróquias, né? Eu chamo carinhosamente de patota, né? É uma expressão muito carinhosa da parte do Papa. É uma experiência que vem de longa data. Eu comecei a viver com esse grupo, uma caminhada muito linda, tempo que era pároco, já ali na Sagrada Família, e até hoje venho observando a caminhada desse grupo, fiel sempre, se reúnem toda semana, e um amor que impressiona a gente, a alegria que esse grupo transmite. Aqui vem falando de alegria a figura do nosso falecido esposo da nossa irmã, né? Perigo, né? Que é uma figura extraordinária também do Jesus, né? Você lembra muito bem, né? Olha, a amizade. Eu vou ler para vocês passagens de um sermão do grande bispo São João Crisóstomo. Chegando até o ponto final, viu, Patota? Fica cá. Vamos né? Quem é o amigo? Amigo é mais doce que a própria vida presente. Muitos, depois da morte dos amigos, pediam para não viverem mais, pois realmente o amigo é mais desejável até do que a luz. Quer dizer,
é melhor para nós que o sol se apague do que perder os nossos amigos. Comenta no autor do livro Cordel Faros, né? Diz assim: uma paixão pelo outro tão ardente como esta é o agape, o amor cristão pregado por Jesus Cristo. Outro versículo dele: quem realmente ama sente-se feliz quando vê o amigo. Hoje sentimos essa felicidade, né? Fica inundado de alegria. É só lembrar-se dele que a sua inteligência se reanima, não se saciando jamais, ainda que ouvisse todos os dias. E ele mesmo não tem nada que não divida com tal pessoa. E aquilo que ele deseja para si, deseja igualmente para o amigo. Olha que palavras profundas, né? É isso que nós estamos querendo viver na nossa patória. É uma caminhada. Estamos sempre caminhando nessa vida aí, que é a mais linda de todas, que você viu na palavra do grande Cristo, né? E gostaria também de ler a saudação ao casal, né? Um abraço inicial, ternura para sempre, né? Alegria. Os olhares paternos de Deus olhando para a nossa caminhada, né? Família, aqui também. O casamento, assim como eu tenho uma vocação para ser padre, Deus me chamou à maneira própria de Deus, inesperada, né? Na qual eu me sinto feliz e plenamente realizado. Assim vocês também receberam uma vocação para criarem um lar, uma família. É um chamado, vocação quer dizer chamado de Deus. Nós não estamos vivendo de uma maneira natural nesse mundo, os acontecimentos vêm, a gente não. Nós estamos sendo conduzidos pela providência de Deus. A gente nem imagina quanto Deus nos acompanha. Às vezes há uma coincidência falando isso. Não é coincidência, é providência. Deus quis dar um ato de ternura para o casal hoje. E fez com que coincidisse a festa com a liturgia da igreja. Né? É o carinho de Deus. Né? É a ternura de Deus. Né? E agora encerro essas palavras saindo do fundo do coração desse padre que nos ama tanto, admira tanto, que vocês continuem assim conosco, com essa querida patota, a forma nós louvamos todas as forças do nosso Senhor, né? Então agora vocês vão renovar aquilo que já fizeram ontem, ou já fizeram ontem, né? Para dar um direito um ao outro. Oswaldo, eu te recebo novamente na igreja. Prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todo o que eu saberei. Olha o colo, flores, te recebo novamente. Maravilha. Palmas para ele.
uma salva de palmas. Né? Aí, a bênção de Deus abundante sobre você. Então, a fonte de toda a paz e toda a alegria. Então, esteja sempre acompanhado com a Mãe Santíssima Nossa Senhora. Então, obrigado por você. Você sabe que Dolores vem do espanhol. Maria de los Dolores. Aí você cortou a pedaço, não ficou só com Dolores, ficou só com a parte de dores. Porém, eu usei para você o Osvaldo. Osvaldo, ele quer dizer Deus reina. Deus reina, é o parecer do filólogo, né? Isso. E o início da palavra, Answalder, alemão, a palavra Ans, ela sublinha o aspecto de bondade, misericórdia. Quer dizer que Deus, vendo que eram dolores, deu ao lado dela pôs essa bondade e misericórdia. Muito bem, minha gente. Boa continuação. Bom almoço para todos nós. Viva os noivos!